Bom, então, nosso seminário é sobre raio-x e lei de Mosley. Então, aqui a gente tem o espectro eletromagnético, né, que vai desde as ondas de rádio de maior comprimento de onda até os raios gama de menor comprimento de onda. E aqui num segmento bem pequeno do espectro, a gente tem o espectro visível, né? Então, até o final do século XIX, onde ainda se estavam descobrindo esses fenômenos, né, de ondas eletromagnéticas e eletromagnetismo, pela teoria do Maxwell, ainda não se conhecia as dimensões desse espectro, né? Só se conhecia o espectro visível e as ondas de rádio que foram comprovadas, que foram evidenciadas no experimento de Hertz, né? Que foi feito para justamente comprovar a existência de ondas eletromagnéticas. Então, até esse momento não se sabia das dimensões desse espectro, né? Então, aqui a gente tem uma onda eletromagnética e uma onda eletromagnética ela pode ser gerada pela oscilação de uma carga. Então, se uma carga elétrica, por exemplo, um elétron, sofre uma desaceleração, né, ou sofre qualquer tipo de aceleração, qualquer mudança na velocidade, ele vai produzir uma onda eletromagnética, uma oscilação. Então, nessa mesma época onde se estavam descobrindo os fenômenos eletromagnéticos, né, da teoria de Maxwell e tudo mais, também se começou a estudar a condução de corrente elétrica em gases, né? E um exemplo desse tipo de experimento que estava sendo conduzido naquela época é o tubo de Crookes, né? Que foi montado pelo William Crookes, que na verdade é um aperfeiçoamento de um experimento que já havia sido conduzido pelo Michael Faraday, né? Então, a descoberta desses fenômenos estava se dando ao mesmo tempo da descoberta das ondas eletromagnéticas, né? Naquela mesma época. Então, esse tubo de Crookes, né, se tem um tubo aqui onde se tem um quase vácuo, né? Naquela época ainda não se tinha tecnologia para se fazer um vácuo muito bom, né? Então, eles faziam o máximo que dava para evacuar esse tubo, e aqui se aplicava uma diferença de potencial muito alta, né? Altas voltagens. E quando se fazia isso, se observava essa luz, né? Essa emissão dessa luz esverdeada aqui. Então, só que nessa época ainda não se tinha a bagagem teórica para se entender o que estava acontecendo aqui. Não se sabia da existência de elétrons nem de prótons. Então, a única coisa que eles podiam era observar esses fenômenos, né? Não se sabia explicar eles teoricamente. Inclusive, foi por esse experimento, né, com raios catódicos que foi descoberto a existência do elétron, né, por J.J. Thomson. Mas antes disso acontecer, o experimento de Crookes estava sendo muito realizado por cientistas da comunidade acadêmica da época, né? Então, eles estavam muito curiosos para tentar compreender esse fenômeno, né? E um desses cientistas que estava conduzindo esse experimento também é o Wilhelm Röntgen. Então, o Röntgen, ele estava conduzindo o mesmo experimento com o tubo de Crookes no laboratório dele, quando ele percebeu que quando ele acionava o experimento, quando ele dava início, havia algumas placas de cianeto de bário no laboratório dele que produziam uma certa luminescência. E sempre quando ele acionava o experimento. Então ele verificou que tinha alguma coisa saindo ali do tubo de Crookes que estava interagindo com essa placa e provocando essa luminescência, né? E até chegou a observar que mesmo com materiais entre o tubo e a placa, ainda assim a placa apresentava luminescência, né? Então essa coisa que estava saindo do tubo e indo até a placa, ela estava passando através desses materiais, né? Então ele chegou a cobrir a placa e colocar materiais de chumbo em volta, né? Ele chegou a colocar
ele chegou a colocar uma placa bem fina de chumbo entre o tubo de Crookes e a placa com cianeto de bário. E mesmo com esse material fino, ainda assim a placa apresentava luminescência, né? Mas ele colocou uma plaquinha um pouco mais grossa de chumbo e bloqueou, né? Mas essa radiação conseguia passar por materiais de densidade baixa, né? Então ele sabia que era alguma coisa que estava saindo dali que era muito energética, né? Mas ele não sabia o que era, não sabia se era radiação, não sabia o que era. Então ele deu o nome de raio-x para essa radiação que estava saindo. E esse é o nome que a gente conhece até hoje, né? Então, quando o Röntgen descobriu os raios-x, ele começou a fazer experimentos, né, com esse raio-x. E mesmo sem entender muito bem como era a teoria por trás desse fenômeno, né, ele só podia observar, mas ele começou a conduzir experimentos. Um desses experimentos, ele colocou um filme fotográfico aqui embaixo da mão, né, e colocou o tubo de Crookes em cima. E com esse experimento, ele pegou a mão da esposa dele, colocou ali, e ele revelou a imagem que se deu no filme fotográfico, e era a imagem que dava para ver os ossos da mão da esposa dele. Então ele já viu que havia uma possível aplicação médica para esses raios-x, né? Onde se dava para ver dentro do corpo das pessoas. Então aqui na imagem da direita a gente já tem aqui os primeiros exames de raio-x, né? Que eram feitos com essa espécie de óculos aqui, né? Onde tinha alguma tela aqui. E aí colocava a pessoa, o paciente, né, entre o tubo que emitia raio-x e essa espécie de óculos, né? E o médico examinava. Só que nessa época já se estava aplicando esse raio-x, mas antes de se entender o que era, né? Na teoria. Então, por isso que eles aplicavam o exame de raio-x sem ter nenhuma proteção, né? Porque eles não sabiam quão perigoso era esse raio. Então, eles aplicavam aqui, tomavam doses diárias de muito raio-x e sem segurança nenhuma, justamente por essa falta de conhecimento na época. Então, mesmo sem entender a teoria por trás, já tinha sido encontrada a aplicação para esse fenômeno, né? Então, esse foi o menor intervalo entre a descoberta de um fenômeno e a aplicação dele. Só que os cientistas estavam empenhados em tentar entender o que era o raio-x de fato, né? Então já se havia a suspeita de que era uma onda eletromagnética nova, né? Uma nova espécie de onda. Mas eles tinham que comprovar isso experimentalmente, né? E quando você quer comprovar que algum fenômeno se trata de um fenômeno ondulatório, você tem que realizar experimentos para evidenciar se esse fenômeno apresenta características ondulatórias, né? Que são elas que é interferência, difração e refração, né? Então, o experimento realizado para verificar a natureza ondulatória do raio-x foi feito primeiramente por Max von Laue. Então, esse experimento consistia em um tubo de raio-x, né, similar ao tubo de Crookes, onde você tinha uma emissão aqui de elétrons, né, de alta energia, que eram gerados pelo efeito termiônico, e esses elétrons bombardeavam um material aqui metálico, né? E esse material metálico, ele expelia raio-x. Esses raios-x eram direcionados aqui por um filtro e alguns colimadores até um cristal, né? Que o Max von Laue, ele percebeu que os raios-x eles tinham um comprimento de onda, deveriam ter um comprimento de onda muito pequeno para serem feitos experimentalmente com uma grade de difração comum, né, da época. Então não se tinha tecnologia para se fazer uma grade de difração pequena o suficiente para difratar o raio-x, né? Então ele percebeu que o raio-x ele deveria ter a mesma magnitude do comprimento de onda da distância interatômica de um cristal.
né? Então ele resolveu usar o cristal como grade de difração, né, para difratar o raio-x. Então ele conduziu esse experimento e ele conseguiu observar o padrão de interferência, né? Então ele conseguiu comprovar que o raio-x se tratava de um fenômeno ondulatório. Mas ele não conseguiu calcular qual era o comprimento de onda desse raio-x, né? Então, aí pouco tempo depois, os cientistas William Henry Bragg e William Lawrence Bragg, né, que são pai e filho, eles souberam desse experimento conduzido por Max von Laue, né, que realizava a difração de raio-x por um cristal, e eles, a partir desse experimento, eles formularam a famosa lei de Bragg, né, que relaciona o comprimento de onda com a distância interatômica, interplanar aqui do cristal, né. Então, a partir dessa lei de Bragg, seria possível determinar o comprimento de onda dos raios-x a partir dessa distância interplanar, né, se você conhecesse esse valor. E essa distância, ela poderia, na época, ser calculada a partir da constante de Avogadro, né, do número de Avogadro. Então, eles fizeram esse experimento, né, calcularam esse valor, fizeram esse cálculo, né, só que o comprimento de onda que eles chegaram para o raio-x era um valor muito menor do que muito maior do que eles esperavam, né? Então eles deu um comprimento de onda muito maior do que eles esperavam, ou seja, uma onda com muito menor energia, né? Com muito menos energia. Então eles viram que tinha alguma coisa errada com o experimento deles, né? Com o experimento não, com o cálculo, né? Então eles chegaram à conclusão na época que o número de Avogadro estava incorreto, né? Então a forma com que ele era medido era com muito pouca precisão. Então isso interferiu nos cálculos e não possibilitou eles de calcular o comprimento de onda corretamente. Aí, pouco tempo depois, o mesmo experimento foi conduzido por Compton e Dolan, mas eles, ao invés de utilizar um cristal, eles utilizaram uma grade de difração real. Só que eles fizeram um pequeno truque no experimento. Eles inclinaram um pouco a grade, né, com 0,01 radianos de inclinação. Então, com essa inclinação, você se diminuía o tamanho das grades, né, o tamanho da distância entre as fendas. Né. Então, com esse truque, eles conseguiram ter o valor preciso da distância, né, da constante da grade, e eles conseguiram calcular esse comprimento de onda com bastante precisão. Né? E a partir desse comprimento de onda do raio-x calculado, eles conseguiram corrigir a constante de Avogadro, né? Que o método era pouco preciso, né? Mas tendo esses valores, você conseguia calcular lá o valor correto. Né? Então, foi a primeira consequência dessa medição do comprimento de onda, foi corrigir a constante de Avogadro. Né? E a partir daí, a lei de Bragg também foi muito utilizada para caracterização de materiais e tudo mais. Bom, é interessante a gente analisar esse tubo, o que ocorre fisicamente para a geração dos raios-x, né? Então aqui a gente tem um tubo, né, com gás inerte dentro, numa baixa pressão. Esse filamento ele vai ser aquecido e na geração desse aquecimento ele vai gerar os termoíons, né? Aí a gente tem esse cátodo e a gente tem o ânodo do outro lado. Vai existir uma diferença de potencial que eu vou gerar aqui entre esse ânodo e esse cátodo, que vai acelerar esses termoíons, né, esses elétrons, para o meu ânodo. Esse ânodo ele tem que ser um material muito resistente, com propriedades para suportar altas temperaturas, né? Porque as colisões que esses elétrons geram nesse material vão aquecer ele muito. Então, a maior parte dessa energia é convertida em calor. Aí, uma pequena parte dessa energia é convertida, no caso, em raios X, né? E existem duas formas que ocorrem a emissão desses raios X. Uma dessas formas
chamado de raio-x de freamento, Bremsstrahlung, e a gente também tem a forma pelos raios-x característicos, né? São dois fenômenos totalmente diferentes. No raio-x de freamento, a gente tem um elétron com uma dada energia cinética, né, que é acelerado pelo potencial acelerador. Quando esse elétron passa próximo a um núcleo, ele vai sofrer um freamento, ou seja, ele vai mudar a trajetória dele e a energia cinética vai ser menor devido a esse freamento. Então a gente vai ter um ΔK, né? Um delta energia cinética. Então esse ΔK, né, a energia final menos a energia inicial, vai ser a nossa energia convertida em raios-x, que é representado por essa ondinha amarela aqui na figura, né? Já os raios-x característicos, eles ocorrem de uma forma diferente. A gente vai ter um elétron com uma energia K, né, com uma energia cinética K, e ele vai colidir com um elétron desse átomo. Nessa colisão com o elétron desse átomo, ele vai arrancar esse elétron e vai ficar, digamos assim, um buraco, né, faltando ali. Aí quando ele arranca esse elétron sai, né, fica esse buraco, e ele precisa ser preenchido por algum elétron de alguma outra camada. Pode ser tanto da camada 2 quanto da camada 3, da camada 4 também. Aí quando esse elétron de uma camada mais externa vai para uma camada mais interna, ocorre essa transição, vai ser emitidos raios-x, né? Então, e a gente tem energias muito bem definidas para essa emissão de raio-x, que a gente considera quando um elétron sai da camada 2 e vai para a camada 1, a gente chama de K-alfa, né? E quando um elétron sai da camada 3 e vai para a camada 1, a gente chama de K-beta. Então, mas experimentalmente, qual seria o gráfico que eles esperavam encontrar? Como já foi explicado, né, a gente vai ter um potencial acelerador aqui, né, um potencial acelerador dos elétrons, né, o A, e a gente vai ter um potencial do filamento, né, que é o UH. Então, conforme esse potencial do filamento vai aquecendo o filamento, ele vai gerando mais elétrons. E conforme eu vou aumentando o meu potencial UA, né, o potencial de aceleração, esses elétrons eles vão ter uma energia cinética maior, né? Ou seja, ele vai conseguir aumentar o nível de energia dele a ponto de conseguir gerar a ocorrência desses dois fenômenos, né? Que é do freamento e o fenômeno dos raios-x característicos. Mas se a gente for analisar graficamente como ocorre isso, a gente percebe que existe um comprimento de onda mínimo para que ocorra essa emissão de raios-x, considerando a energia cinética aplicada, a energia aceleradora aplicada. Se a gente for olhar graficamente aqui, quanto maior a energia aceleradora aplicada, menor é o comprimento de onda para a ocorrência da emissão desses raios-x. E uma coisa interessante é que esse comprimento de onda, né, com essa determinada energia, ele vai ser igual para todos os materiais, ou seja, todos os materiais que são colocados numa mesma energia de aceleração vão ter o mesmo comprimento de onda mínimo. Esse comprimento de onda a gente chama de comprimento de onda de corte, né? Assim como no experimento do efeito fotoelétrico a gente tem uma frequência de onda de corte, né? Ou seja, uma frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. Da mesma forma, a gente pode analisar esse gráfico como um comprimento de onda mínimo para que ocorra a emissão dos raios-x. Mas por que tem essa curvatura, né, esse gráfico? Então vamos analisar. Esses elétrons eles estão com uma energia potencial K e eles vão sofrer o freamento, né?
gerando os raios X. Só que inicialmente são poucos elétrons que têm uma energia para sofrer esse freamento e gerar os raios X. Então por isso que inicialmente, né, a curva ela vai tendo esse formato, né? Conforme vai aumentando a energia, mais elétrons vão gerar vão sofrer esse freamento e vão emitir os raios X. Até que chega num máximo, né? Num máximo de intensidade, onde muitos elétrons já têm aquela energia necessária para gerar os raios X, né? Essa intensidade aqui ela seria um fluxo, né? Um fluxo de raios X, né? Então a gente percebe que o fluxo vai aumentando cada vez mais, esse fluxo de raios X. Aí quando ela chega nesse máximo, significa que vários elétrons já chegaram nessa energia e a energia deles vai aumentando ainda mais. Aí quando a energia desses elétrons vai aumentando mais, eles já não sofrem tanto esse potencial, esse freamento da interação com o núcleo atômico e com o elétron, né? Então por isso que quando ele chega num pico, a energia do elétron vai aumentando mais e ele não sofre tanto esse freamento, aí vai diminuindo novamente a intensidade dos raios X que a gente consegue observar, né? Dos raios X gerados no experimento. Isso era o que se esperava na época. Mas quando eles fizeram um experimento, eles notaram que acontecia um segundo fenômeno, né? Que é o fenômeno dos raios X característico, né? A gente pode observar graficamente que primeiro a gente tem aquela onda, né, do espectro contínuo, que é uma energia bem definida, né, e tem um comprimento de onda mínimo para ocorrência. E após isso, conforme vai se aumentando a energia, né, desses elétrons, vai chegar um momento que eles vão ter uma energia tão grande que eles vão conseguir arrancar um elétron desse núcleo, um elétron desse átomo, né? Quando eles arrancam esse elétron desse átomo, um elétron da camada 2 ou da camada 3, eles precisam substituir esse buraco, né, que ficou. E aí nessa transição atômica entre a camada 2 para a camada 1, por exemplo, ele vai emitir os raios X, né, que é o que demonstra esses picos, né? É uma energia muito bem definida de emissão, né, desse raio X. Então aqui a gente consegue observar tanto o K-alfa como o K-beta, né? A gente observa graficamente, né, por essa curva vermelha e por essa curva verde, que mesmo em comprimentos de ondas diferentes, né, inicialmente, e um potencial acelerador diferente também, os picos de transição eles ocorrem no mesmo comprimento de onda, né? Ou seja, isso demonstra que realmente é uma energia bem definida, característica de cada elemento, né? Ou seja, cada elemento, assim como no espectro da luz visível, né, que cada elemento ele tem um espectro diferente, né, que digamos assim, a identidade daquele elemento. Nesse experimento dos raios X ocorre da mesma forma, né? Cada elemento ele vai ter uma curva característica, né? E um comprimento de onda característico aonde vai ocorrer, né, essa emissão de raio-x. Aqui a gente consegue observar esses dois picos, né? Só que graficamente aqui não está mostrando, né? Mas se a gente fosse olhar graficamente mais para trás no gráfico, né, com comprimentos de onda maiores, a gente veria esses mesmos dois picos com intensidades um pouco menores. E isso iria ocorrer gradativamente, sabe? Porque a gente pode considerar, né, a gente pode fazer uma comparação, né, entre esses dois picos, assim como a gente faz a comparação com
o comprimento de onda de luz visível, né? Eles têm uma ordem, né? Na ordem N1, por exemplo, são linhas espectrais muito fortes, né? Já na ordem N2, as linhas espectrais são as mesmas, elas são um pouquinho mais espaçadas e já é mais fraco, já não consegue enxergar tão bem. E isso vai ocorrendo para os números N3, N4, N5, enfim. Então essa mesma coisa ocorre nesse experimento. Aqui a gente tem picos muito altos. Conforme aumenta seu comprimento de onda, a gente vai observar esses mesmos picos, só que eles vão ter entre eles um espaçamento um pouco maior e eles já não vão ter uma intensidade tão grande, né? E isso vai ocorrer também, assim como ocorre no espectro luminoso. Então aqui a gente vê um pouco da energia, né? Um diagrama, né? Da energia da emissão dos raios X. Como ele é é uma energia muito bem definida da transição, então a gente consegue gerar esse diagrama com essa energia muito bem definida. Conforme a gente pode ver aqui, por exemplo, da transição 2, da transição da camada 2 para a camada 1, a gente tem o K-alfa, né? Que é essa energia de transição da camada 2 para a camada 1. Agora, quando é um elétron da camada 3 passando para a camada 1, a gente vai ter o K-beta. E quando a gente tem da camada 4 para a camada 1, o K-gama. Esse K, ele representa que é um buraco, digamos assim, na camada 1. Né? Ou seja, então é a camada 1 que precisa de um preenchimento eletrônico, que pode ser dado tanto pela camada 2, camada 3 ou camada 4. Se a gente for perceber aqui, existe também a letra L, né? Só que a letra L já seria para a camada 2, ou seja, é um buraco na camada 2 que precisa ser preenchido. Sempre vai ser uma camada mais externa que vai preencher um buraco de uma camada mais interna, né? Então esse L ele vai ser preenchido, né? Essa camada 2 vai ser preenchido pelo um elétron da camada 3, ou da camada 4, ou da camada 5. Da camada 3 vai ser um elétron da camada 4, da camada 5 ou da camada 6, né? Então isso vai se repetindo. Aqui é um pedacinho pequeno, né, do diagrama, né? Mas o elétron inteiro, né, ele tem essas energias bem definidas, né, para todas as camadas eletrônicas, para todas as transições. Então, nessa mesma linha de estudos, em 1913, a gente tem um jovem cientista, Moseley. Ele estava trabalhando com a investigação sobre o espectro de raio-x característico. Então, ele gerou esses raios utilizando o maior número de elementos que ele encontrou na época. Então, em torno de 38, 40 elementos. Então, como ele usou esses elementos como alvo para o bombardeio por elétrons num tubo de raio-x a vácuo que ele mesmo fez. Aí, com o auxílio de um carrinho, ele manejava esse carrinho por fios e ele conseguia colocar os diversos alvos na posição apropriada para ele realizar o experimento. Então, ele mediu o comprimento de onda pelo método de difração em cristais. Na lei de Moseley, a gente consegue ver a associação com o átomo de Bohr. Então, inclusive, eles se correspondiam nessa época, e Moseley se interessou muito pelo átomo de Bohr. E o trabalho dele mostra que a fórmula de Bohr para a frequência de radiação correspondente a uma transição entre dois níveis atômicos num átomo, como a gente consegue ver nessa primeira equação aqui do nosso slide. Onde M é a massa do elétron, N1 e N2 os números quânticos e Z é a carga do núcleo. Nessa transição, o K fica apropriado a gente substituir o Z por Z menos 1 e fazer o N1 igual a 1 e o N2 igual a 2. Aí, seguindo dessa maneira, a gente tirando a raiz quadrada dos dois membros da equação,
a gente chega a raiz quadrada da frequência igual ao A vezes o Z menos 1, onde o A é uma constante identificada pela raiz quadrada que aparece no segundo membro. A equação de uma reta concorda perfeitamente com os dados experimentais. E foi dessa forma que foi satisfatório esse resultado olhando o nosso gráfico. Moseley ele procurou e conseguiu encontrar essa regularidade nos aspectos ao passar de um elemento para o seguinte na tabela periódica. Basicamente, ele notou que se fizesse o gráfico da raiz quadrada da frequência de uma certa linha espectral, tal como o K-alfa que a gente viu, contra a posição do elemento na tabela periódica, teríamos essa reta. E o gráfico ele respeitou perfeitamente a teoria que já vinha sendo discutida por Bohr e os que estavam estudando na época. Antes disso, já tínhamos tabelas periódicas aceitas que eram baseadas no peso atômico dos elementos, né? Essa tabela vigente na época era a tabela de Mendeleev. Essa tabela ela era ordenada pelo peso atômico, só que ela ainda tinha algumas irregularidades. Tinha muitas questões experimentais que ainda não eram correspondentes, né? E Moseley ele mostrou que a carga nuclear, né, o número atômico, seria uma base para uma ordenação correta desses elementos. Então, a tabela periódica ela tinha várias casas vazias e muitos elementos novos foram propostos a partir dessa nova proposta que ele fez. O espectro de raio-x ele proporcionava um teste que ele era indiscutível na época, no encaixe da tabela, perto das coisas que a gente já trabalhava. Não é difícil a gente perceber que o espectro dos raios-x característico mostra essa regularidade de elemento por elemento que não ocorria nem nos modelos propostos antes, nem nos espectros ópticos na região visível e na região próxima do visível. Próximo. Através desses estudos e essas evoluções, essa época foi um marco muito importante, porque esses estudos através do raio-x, ele avançou muito a questão da química, física, medicina, a parte da medicina, como eles utilizaram na época. Assim que foi descoberto, ele já começou a ser utilizado na parte da medicina, né, como já foi mencionado, sem muitos conhecimentos, muitas propriedades, nem de cuidados, né, com a manipulação, mas ele foi aplicado. Tanto que Marie Curie, ela inventou o raio-x portátil, né, que ele foi extremamente útil na Primeira Guerra Mundial. Então, ele conseguiu salvar diversas vidas pela questão da rapidez, né, porque até então, para você fazer um diagnóstico, para você ter acesso a uma lesão, até mesmo um tumor, alguma coisa, só se fazia por meio de incisão, né? Você teria que abrir o corpo e fazer essa avaliação. No caso do raio-x, ele possibilitou fazer isso, né? Fazer um diagnóstico cedo, né? E ajudou bastante, fez a diferença no cuidado com os soldados nessa época. Também o físico alemão, o Honde, que fez a descoberta desse raio-x, ele foi o primeiro que recebeu o Prêmio Nobel em Física, em 1901. Foi já mencionado no começo, que fez o primeiro raio-x, né, da mão da esposa. Digamos que ele fez os estudos dele acerca, né, ele já tinha desconfianças sobre a questão da existência desse tipo de raio, dessa incidência, mas pode-se dizer que foi feito... ele não esperava tamanha repercussão, né, que esse raio-x que ele tirou da mão da esposa fosse tão avançado, né, tão preciso. Então, a partir disso, teve uma revolução sensacional na área, né.
E a utilização do raio-x e essa evolução resultou em diversas aplicações que a gente tem ainda hoje. Então, a gente utiliza os raios-x na caracterização de materiais, né? Então, a gente pode manipular e identificar muitas características de uma amostra através da avaliação pelo raio-x. As radiografias hospitalares, né? Que foi a primeira aplicação, começou a ser utilizada na época, elas evoluíram bastante, tanto que hoje a gente sabe é uma ferramenta fundamental na medicina. A gente sabe utilizar as devidas precauções, né? Quem trabalha com isso passa por toda uma preparação, um estudo, porque as partes das dosagens do raio-x pode ser prejudicial à saúde. Então, todos esses estudos evoluíram para a gente ter um método bem mais preciso hoje em dia e rápido. As lesões, se chega no hospital, questões de minutos, você já consegue saber o que é e já consegue começar o tratamento. Radiografias também odontológicas, que são muito importantes também nessa questão de invasiva no organismo, né? Você consegue ver a situação, ver o que está acontecendo lá mais internamente, sem precisar fazer uma cirurgia. Com esse diagnóstico você consegue ser mais preciso no tratamento. Então, ele facilitou e otimizou bastante, tanto a questão do tempo como a qualidade, né, desses tratamentos. A gente tem ainda os raios-x trabalhados na medida de segurança. Então, muito utilizados nos aeroportos, né, que você consegue ver o interior das malas para averiguar o que a pessoa está carregando, se não tem armas, né, substâncias tóxicas, drogas, tudo. Então, para a questão de segurança, ele agilizou também, porque é uma questão de tempo. Você passa ali, se você tivesse que abrir a mala, tirar tudo para fora, demandaria um tempo que essa questão do raio-x ela otimiza bastante. Inclusive, não só nos aeroportos, em lugares que demandam segurança maior, eles utilizam bastante. Tem esse método até para entrar na Casa Branca hoje em dia, que você passa lá pelo raio-x, consegue ver certinho tudo que está carregando, não só as bagagens, tudo, como a pessoa também consegue passar por lá para ver se está tudo ok para a transição. Então, essa evolução do raio-x é de extrema importância e gerou bastante evolução para nós até hoje. E seria isso. Temos algumas das nossas referências. Agradecemos a atenção e a paciência. E boa noite.